Monique, Tâmila, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Boa noite. Boa noite. Que contraste. Nossa. 40 formulários de prova e 3 alunos ao presente. Muito bom isso, muito bacana. Interessante, bem interessante. Então, acho que eu vou até aproveitar, já vou logo dar o recado para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês repassam para os colegas de vocês. É o seguinte. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar. Então, meninos, como eu estava dizendo, precisamos fazer umas contas, né? Temos exatamente até o final do nosso curso mais 6 aulas. 6 aulas, exatamente. Com isso, com feriado aqui, semana não sei do que ali, com esses poréns todos, nós temos exatamente essas 6 aulas. E o que acontece? Eu já, inclusive, em virtude disso, já disponibilizei uma atividade lá no AVA de vocês, tá bom? Na unidade 3, sessão 1. Já está disponibilizada uma atividade lá virtual, bom, valor de 1.500 pontos, para vocês executarem. E tem o prazo para me entregar até o dia, deixa eu ver, quando é que eu botei? 28 de outubro. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui. A de vocês, deixa eu ver. Ah, não, esse é tranquilo, esse é individual. Esse se mexe com uma atividade individual. Então, meninos, por gentileza, favor executá-la assim que vocês puderem, certamente, leiam lá, vejam o que tem que ser feito, executem e encaminhem para mim, até 28 de outubro. Mas, é claro, não haverá prorrogações, então, favor executá-la o mais breve possível, que depois, passado o prazo, não darei nenhuma prorrogação em função disso. Ok? Então, vamos nessa. Não esqueçam de depois darem uma olhada lá no AVA, que está tudo já lá disponibilizado, o formulário está ativado em virtude disso aí. Ah, e outra coisa, né? Nós temos também um encontro ainda, né? Sim, sim. Temos um encontro. Ou seja, estamos no dia 11 de outubro, sem ser a segunda-feira que vem agora, a próxima, dia 25 de outubro, teremos uma aula presencial, também na Unime. Tá? Nós temos com vocês as 2 aulas presenciais, 25 e 29, 25 de outubro e 29 de novembro. Vamos ter essas 2 aulas. Então, meninos, estarei lá na faculdade, é claro, aguardando meus digníssimos, obviamente, discentes. Espero contar com vocês lá, ok? Com a presença ilustríssima de vocês. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar. Deixa eu disponibilizar já o material. Vamos lá. Tá na hora de voltar essas aulas presenciais. Realmente, o mais breve possível. Vamos nessa. Ah, peraí, não é isso não. Esse aqui. Prontinho, é esse. Estão conseguindo ver o meus slides aqui? Meu slide? Por favor, garotos. Aparece para vocês? Sim, Critérios regulatórios? Pronto. Então vamos nessa. Vamos lá, meninos. Vamos a mais um passo. Então. Peraí, deixa eu primeiro carregar aqui, porque também ele está meio lento. Então, o que acontece? Até esse presente momento, eu estou falando exatamente dessas etapas todas as quais os fármacos estão passando. Ou seja, desde o seu descobrimento, desde a sua obtenção, do seu trabalho, obviamente, desse processamento todo que ocorre por vias industriais. E, é claro, para chegar nessa indústria, você precisa primeiro ver as questões, obviamente, dos elementos relacionados, certamente, aí, com a questão dos princípios ativos, né? Então, isso aí faz com que a gente tenha uma série de necessidades, tá? Para que possa ser certamente o quê? Atendido e disponibilizado isso para o quê? Para a população.
Nós tecemos alguns comentários, mas a questão exatamente desses comentários, desses controles que são feitos em relação, certamente, aos eventos farmacológicos, são muito importantes. Muito importantes por quê? Porque eles vão estampar exatamente como esse fármaco, obviamente, passou por todas essas fases de estudo, e eu diria que também, mesmo assim, você ainda continua com ele em estudo, mesmo após fase 4, tá bom? Mesmo após a fase 4, onde você precisa certamente ter o quê? Ele já pronto para o mercado, mas mesmo ele pronto para o mercado, ele continua a ser analisado. Por quê? Querendo ou não, a questão certamente de você submeter a populações, submeter a uma série de, digamos assim, grupos geneticamente diferentes, indivíduos, obviamente, com fisiologicamente diferentes, vão fazer com que você tenha certamente variáveis na questão desse contato. E é claro, para que haja tudo isso, certamente passou-se por essas etapas todas. E é claro, você poder desenvolver e ter exatamente essa etapa dessa sua produção, né, desse uso e produção, ele é bastante importante. Isso faz com que você tenha, certamente, o quê? Um amplo controle, e isso aumentou muito, obviamente, ao redor do mundo, desse monitoramento. Apesar de você certamente nós estarmos, né, vocês, eu, todos nós, vivenciando essa fase toda de pandemia, certamente estamos vendo aí uma série de drogas, as quais também estão sendo estudadas ainda, e é claro, em caráter muito, vamos dizer, até excepcional, estão tentando já jogá-las no mercado, você poder combater a própria questão dos eventos da Covid, né? Da Covid-19, né? Todos os eventos causados pelo SARS-CoV, né? 2. Então, tudo isso faz com que você tenha o quê? Uma necessidade de um monitoramento por parte das agências. Mas, é claro, essa excepcionalidade que você tem nos tempos de hoje faz com que você tenha aí também o quê? Deixa eu só acolher alguém que está chegando aqui. Peraí. Faz com que. Peraí, só um minutinho. Pronto, crianças. Faz com que nós possamos, certamente, ter o quê? Uma importante atenção em função disso. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, quando a gente for avaliar, e vocês vão ver aqui ao longo dos próprios slides, eu falando essa questão de tempo. O tempo todo eu estou batendo na questão do tempo. Você demora um tempo para poder avaliar, às vezes você demora quase uma década, obviamente, em função de necessidades de disponibilização desses fármacos para as populações. E aí vocês podem virar para mim e perguntar o seguinte, mas por que está levando exatamente essa pressa toda, essa coisa toda que você está tendo em relação à própria questão de você estar diante, digamos assim, de uma situação tão especial? Essa situação especial de você liberar, obviamente, essas drogas é muito caracterizada por eventos de exceção. E esses eventos de exceção é exatamente o que a gente está vivendo, uma pandemia. Certamente estamos vendo aí algumas respostas aparecendo, né? Estamos vendo, mesmo com variantes que você tem aí do vírus, a questão certamente de você ter aqui aparecendo, vamos dizer assim, que a taxa de imunizações, então já está começando a ter reflexos em algumas populações, certamente a taxa de, vamos dizer assim, desse avançar, obviamente, de infectados, não está com a mesma velocidade, ela já alterou, obviamente, isso aí usando um exemplo bem contextual, né? Vamos chamar assim, mas tudo isso muito em função, certamente, de quê? Também de você gerar uma proteção para os não infectados. Então, a vacina ela entra muito nesse caráter preventivo, tá? Então, o que está se buscando agora? Certamente a questão da própria droga em si. Drogas as quais vão poder controlar a infecção, como outras infecções. Por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, já foi liberada, a OMS liberou agora, tem 2 semanas, para ser mais exato, exatamente as primeiras vacinas contra a malária. E malária, vocês sabem que é o quê? Causado por o quê? Um protozoário, né? O plasmodium, né? Que é exatamente o quê? Fruto através de vetores, através de mosquitos, né? Os anófilis, fazendo com que haja certamente uma disseminação dessa doença. E isso é importante, por quê? Mas, professor, também foi muito rápido, até se você for pensar em relação à própria questão da malária, não foi? Foi. Mas só que ela exigiu, vamos dizer assim, ela teve um pouquinho mais de tempo, porque estamos falando aí agora de uns 5 anos, uma coisa assim, entre
o evento exatamente descobrir os antígenos, os quais eram importantes para os eventos da própria vacina anti-malária, né? E, é claro, você colocar no mercado. Não deixa de ser rápido? Não deixa de ser rápido, porque também se usou engenharia molecular. Usou-se exatamente que amplificar uma série de eventos proteicos e, com isso, você gerar, para ver se você gera imunógenos contra o plasmódio, né? Então, evitando exatamente que ele infecte a questão das hemácias. Bem, mas tudo isso aí, tá? Isso vale falar para a malária, vale falar para o nosso SARS-CoV aí vigente, né, que tá mais em pauta, né, e outras tantas doenças que também estão se pesquisando. O que é interessante é que você precisa certamente o quê? Dos órgãos de regulação, e aí é que eu quero chegar. Então você vai ter os principais, como o quê? A própria agência americana, a famosa FDA, né? O Food and Drug Administration, tá? Que é exatamente, ele é o gerenciador, tá? É o gestor, é a nossa, como eu já até comentei com vocês, é a nossa Anvisa, mas só que é a versão americana, na qual ela controla, e realmente é o que está falando aqui, food, que vem de comida e de drogas. Então, ambos os eventos aqui são exatamente controlados pela agência. Nós temos as secretarias de vigilância sanitária, mas são mais separadas isso. Mas lá eles têm essa junção entre exatamente a questão de quê? De drogas colocadas no mercado, né? Fármacos, mas também o quê? Outros eventos associados aí, que seria a Secretaria de Agricultura, né? Seria o comparativo, a gente teria exatamente as unidades separadas, porque a Secretaria de Agricultura, né? O Ministério, né? Ele que controla essa questão exatamente de alimentos. Mas lá não. Lá você tem isso tudo centralizado, obviamente, na FDA. Isso faz com que você possa, certamente, fazer essa avaliação. E ela apareceu mais ou menos por idos do início do século XX, né? 1937. Você pode notar que todas elas, tá? E como a nossa também, apareceu mais ou menos por volta após anos 60, a gente comentou isso, nós temos o quê? Elas muito recentes. E por que isso? Porque sabia-se da necessidade de você ter esses controles, mas não se via, obviamente, digamos assim, houve, vamos dizer assim, eventos gatilho, vamos chamar dessa maneira, que exatamente fazia com que ou impulsionasse a que houvesse exatamente gestões de controle, como houve exatamente isso em 1917, quando crianças se intoxicaram porque eventos tóxicos existentes exatamente num xarope, né, um antitussígeno. Eles chegaram, as crianças se intoxicaram. Então, isso despertou a sociedade, geralmente por pressão da própria sociedade, que acontece muito isso, né? Quando acontece morte dentro de uma população. Então, os eventos sociais acabam pressionando os governos para serem melhores gestores disso. Então, consequentemente, aconteceu isso aí. Houve também a questão da talidomida, que a gente comentou, né? Com eventos teratogênicos muito intensos. Então, como eu falei para vocês, aqui na época de 1960, mas isso, o European Medicines Agency, tá? O EMA, a agência europeia, ela começou com esse controle, e depois o FDA tomou a frente disso, também proibiu, e depois, somente por último, é que veio o Brasil a não utilizar, no caso, a talidomida, né? Que era exatamente um remédio contra enjoos, né? E causava malformações nos bebês. Então, tudo isso aí, como eu te falei, foi exatamente o quê? Acabou sendo pressões que houveram da própria sociedade em função de eventos mais marcantes, em função disso aí. Mas todos eles acabaram ganhando o quê? Mais volume e acabaram desencadeando, vamos dizer assim, esse efeito cascata, que outros países também tiveram também essa postura, tá bom, de monitoramento. Tanto que vocês têm o quê? Em 1990, ou seja, praticamente ontem, né? Você não tem nem um século disso aí. Então, com isso, o que acontece? A agência, o quê? Você tem a agência, no caso, a da Argentina, que cuida também desses eventos de registro de medicamentosos. E por que isso é importante? Porque exatamente senão você vai ter um grande problema em função das próprias indústrias lançando mão, obviamente, de fármacos e colocando nos mercados sem nenhum controle em virtude disso. Então, isso, obviamente, é um grande problema, é um grande impacto disso aí. E, é claro, há uma questão até humanitária em função disso aí. Se você não tiver um controle disso, a indústria farmacêutica faz o que quer. Essa é a grande verdade.
Então, por isso tem que haver os registros, tem que haver o controle, o monitoramento, que inclusive também já foi tema dos meus comentários, quando a gente falou até das próprias vacinas que chegaram aqui das diversas indústrias, né? A AstraZeneca, obviamente a famosa Coronavac e por aí vai, né? Essa turma toda. Tudo isso aí fez com que, perdoe, fez com que houvesse exatamente o quê? A pressão da própria agência, tá bom? Da nossa agência de vigilância sanitária, criar, exatamente aparecer no meio desse contexto todo. Então, repara que você também tem, ó, recentemente, isso é claro, isso são as leis, tá? Ela já existia, a Anvisa, mas só que o que acontece? Esses órgãos reguladores, tá, ganharam mais força com o passar exatamente dos governos. Você tinha, obviamente, esse monitoramento, tá bom, em função disso aí. Então, com isso, havia uma questão de controle, de regulação, obviamente, desses fármacos que estavam circulando, obviamente, por diversas vias de entrada. Por isso que você tem essa regulação sanitária via, obviamente, portos e aeroportos, os principais locais nossos, obviamente, que de acesso ao nosso país. Precisou-se, obviamente, haver esse controle. Então, consequentemente, foi necessário o quê? Haver leis de regulação para dar exatamente mais força à própria Anvisa em si. Com isso, aparece a famosa Lei 9782, que é exatamente de 1999, e transforma exatamente o que a gente chama da Anvisa numa autarquia com autonomia financeira. Abre aspas aí. Isso exatamente, inclusive, vocês escutaram muito falar. A pressão que você teve política, dizendo que o governo interferiu, não sei quem interferiu. Ninguém interfere em nada na Anvisa. Essa é a grande verdade. Porque ela tem uma autonomia financeira. Ela é gestora do seu dinheiro. É diferente, por exemplo, de outros locais em que você tem uma necessidade de pedir, depender, obviamente, o quê? Vamos dizer, poderia variar de governo a governo isso. Mas não. A autonomia que você tem, exatamente, ela tem essa autonomia não é à toa. Porque certamente o que você acontece quando você pensar em relação à Anvisa, meninos? Você tem exatamente grandes grupos que vão estar interessados em fazer alguma coisa que a gente chama no meio político de lobby. Lobby nada mais é do que o quê? Grupos de pessoas, tá bom? Que acabam de repente, e aí vai cada um pelo seu, vamos dizer assim, a sua questão própria, às vezes não é, são questões humanitárias, às vezes envolve questões econômicas, acabam defendendo esses grandes conglomerados farmacêuticos aqui no país. Então, eles criam, obviamente, às vezes, leis para facilitar, tentam votar, tentam favorecer essas empresas, e isso existe dentro do Congresso Nacional. Isso é normal. Tá? Existir, tanto que você tem o quê? O lobby para indústrias farmacêuticas, para a indústria das armas, para a turma da agropecuária. Você tem exatamente grupos. E esses grupos, obviamente, em função disso aí, o que acontece? Acabam interferindo em certos órgãos. Por isso que a Anvisa, ela é uma autarquia com autonomia, ou seja, ela é uma empresa, é como se fosse uma empresa, mas só que uma empresa, obviamente, pública, tá? Obviamente, você precisa o quê? De concurso público para ingressar com um profissional ali dentro, tá bom? Só alguns casos que você faz terceirizações, mas ela tem toda uma autonomia financeira em função disso aí. Mas, mesmo assim, ela tem um vínculo com o Ministério da Saúde. Por quê? Elas trocam informações. Até porque, vamos dizer assim, o Ministério da Saúde, para ter suas ações, ter exatamente a forma como ele vai se comportar mediante o país, tá? Você precisa exatamente ter o quê? Ações coordenadas. Porque senão você botaria, digamos lá, você botasse 3 milhões de reais, de repente, na Bahia, vamos dizer, para um determinado fármaco, e de repente 1 milhão em São Paulo. Você tem exatamente proporções de populações, você tem que ver onde a patologia na qual eu estou oferecendo, ou de repente o fármaco que eu quero destinado para aquele local, onde é que seria mais viável. Então, há todo um levantamento estatístico, há todo um acompanhamento, há todo um monitoramento para que haja isso das ações do Ministério da Saúde. E quem alimenta muito o Ministério com essas informações é essa Anvisa. Então, a Anvisa faz isso. Então, com isso, ele tem exatamente esse importante desempenho para a coordenação aí de medicamentos e certamente alguns eventos aí em relação a alimentos. E aí a gente pode botar, inclusive, outras coisas aí que a própria Anvisa ampliou esse trabalho, que agora, inclusive, você tem a questão
certamente de eventos, por exemplo, quando a gente fala das homeopatias, né? Você tem agora departamentos que cuidam disso aí, que antes a homeopatia era uma coisa que corria um pouco solta, né? Ah, mas é planta, é chá, isso não tem problema. E a gente sabe que tem muitos problemas. Porque para você ter exatamente os efeitos dos chás, das substâncias, você tem princípios farmacológicos. Então, não tem nada de diferente em relação a você usar o quê? Uma alopatia, né? Um comprimido, um xarope. Então, você está falando também de quê? De eventos que vão ter, no fundo, eventos o quê? De farmacoterápicos. Então, é claro, independente dele ser natural, entre aspas, ou não, as suas concentrações, a depender do que a gente fale, pode matar o indivíduo. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho mais ainda disso mais adiante. Isso faz com que você tenha, certamente nessa lei, né, nesse artigo 7º, dessa lei 9782, algumas coisas que são bastante importantes que valem ser destacadas. Tá? Ah, professor, a gente vai falar de leis? Vai. Porque exatamente essa legislação, garotos, ela é muito importante, inclusive, para os locais onde vocês vão trabalhar. Tá? A Anvisa, ela monitora, ela controla, ela faz com que haja um monitoramento. Ah, mas eu não vou trabalhar com a área farmacêutica, eu vou trabalhar em laboratório clínico. Não tem problema nenhum. A Anvisa também faz fiscalizações nisso, porque exatamente a vigilância sanitária, ela tem um amplo poder, tá bom? Em diversos setores em função disso. Por isso que ele acompanha, inclusive, o quê? Políticas não só federais, como também nos seus representantes estaduais disso aí. Então, é bastante importante para determinar ações que sejam mais eficazes, ações, obviamente, que vão ter maior, vamos dizer assim, melhor desempenho, vamos chamar dessa maneira, e fazendo com que haja, certamente, esse controle. Isso vai desde laboratórios, empresas, para que eles possam funcionar, fabricar coisas, como também a própria o quê? Circulação de produtos. Por isso você tem distribuição, importação, comercialização, porque senão seria um caos, né? Você importava o que queria lá de fora e você exportava o que queria. Então, esses eventos de importação e comercialização de produtos associados à saúde são muito ligados aí à Anvisa. Até esse presente momento, vocês querem perguntar alguma coisa? Me perguntar algo? Tá tudo bem? Posso continuar? Enquanto eu bebo água aqui. Esse silêncio eu posso presumir, então, que tá tudo bem, né? Então, vamos nessa. Com isso, você vai ter aí as questões dos famosos registros de produtos. Você tem a Anvisa exatamente controlando, obviamente, você registrar os produtos. O que é registrar o produto? É você levar calhamaços e mais calhamaços do que, obviamente, que de informações técnicas, tá? Tanto vale falar aí para kits, fármacos, substâncias que você queira usar no mercado, frente, obviamente, à população, tá? Então você precisa ter esses produtos registrados. Não consegue funcionar, não consegue exatamente você ter o quê? Circulação de produtos que não estejam, obviamente, o quê? Controlados, registrados pela Anvisa. Certamente, em algum momento da vida de vocês, vocês já escutaram isso. Até que vocês já são aí, 6º, 7º semestre, vários professores já devem ter falado isso. Sem registro da Anvisa, não pode ter, obviamente, o que é funcionamento. Não pode ter o quê? Circulação. Você, inclusive, ela tem um poder de fechamento de locais. É quase um poder de polícia. De lacrar, obviamente, locais os quais não tem o quê? Condições de atendimento ao público, não, obviamente, a concessão desses registros de produtos, tá bom? São importantes porque, certamente, vai permitir que você faça o uso desses produtos frente, obviamente, à população, sem causar maiores malefícios à população, né? Você teria que garantir isso aí. Você tem ainda uma rede, tá bom? Os famosos LACENs, né? Os laboratórios centrais, que pertencem ao quê? Uma rede de laboratórios, a gente chama de rede oficial de laboratórios, o famoso REBLAS, né? O REBLAS, ele controla aí a questão de gestão de qualidade. Então, os laboratórios centrais, como você tem aqui o laboratório central aqui, aqui em Salvador, do lado lá da Fundação Oswaldo Cruz, tá? É a central, obviamente, que de exames muito grande, tá bom? Ele faz um volume muito grande de exames, e você tem várias unidades por todo o país. Exatamente mantendo o quê? A qualidade, o padrão e, é claro, para atendimento da população. Tá? Então, a população, obviamente, é claro, focando muito mais a questão da população carente, mas está aberto de uma maneira bem ampla para a rede SUS, né? Para a rede Sistema Único de Saúde, e ela é bastante importante em função disso.
Então, você garante o quê? Qualidade, boas técnicas de laboratório, máquinas muito eficientes. Eu até falo isso porque eu, na época, eu trabalhei pela Merck e pela Biorad, duas empresas, uma norte-americana e uma alemã, e a gente fazia muito fornecimento para esses laboratórios centrais. Então, a gente oferecia, trabalhava com máquinas, com produtos, tá bom? Para esses laboratórios, e eles compram grandes volumes. Tanto que isso aí é muito monitorado também. Tanto que eles têm o quê? Vamos dizer assim, tem uma série de editais públicos para o quê? Convocando com ampla concorrência, para exatamente você ter o quê? A colocação de máquinas, colocação de produtos ali, com o devido quê? Controle e qualidade. Porque eles compram volumes muito grandes mesmo, são fornecimentos praticamente para um ano, pra vocês terem uma ideia, aí a gente vai se fornecendo isso aí periodicamente. Então, isso aí é um trabalho bem árduo, envolve muito dinheiro, tá bom? E, é claro, é um controle que é feito não só pela vigilância, o setor, as unidades estaduais, como também as unidades federais, a Anvisa, o Ministério também controla muito bem isso. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes, certas licitações dessa para máquinas, kits, fármacos, tá? O que vai acontecer? Às vezes passa por Brasília. Brasília define tudo isso lá e depois o que eles conseguem fechar em Brasília distribui para todo o país. Então, vocês imaginam como isso é competitivo e como obviamente, uma menina dos olhos de várias multinacionais em função disso. Então, é claro, há uma necessidade da Anvisa monitorar muito bem isso aí, tá bom? Então, não é só apenas para eventos farmacológicos, mas também vale para vários outros produtos para linhas laboratoriais, bioquímica, hematologia, imunologia, uranálise, o que vocês pensarem, tudo isso a Anvisa sempre está de olho, sempre está aí, obviamente, fazendo com que haja, obviamente, uma qualidade para esse grupo. E é claro, isso é necessário que você tenha sempre o quê? Grandes profissionais ali associados, né? Farmacêuticos, biólogos, enfermeiros, médicos, todos os profissionais voltando, melhorando cada vez mais, sempre buscando, obviamente, avançar. Como eu volto a dizer, o SUS é um dos melhores entidades, exatamente reguladores de saúde que nós temos no mundo. Tá? O sistema do SUS ele é invejado por vários países em função disso. Apesar de as pessoas brigarem, não é isso tudo, que não é isso, é aquilo, mas não. Ele é um excelente, nosso programa de vacinas, sempre eu gosto de frisar isso, nosso programa de vacinas é um dos melhores no mundo, de amplo, o nosso calendário vacinal para nossas crianças, para as pessoas, obviamente os adultos aí, é muito importante. Os parques de vacinas estão aumentando, vocês terem uma ideia, não sei também se vocês souberam, tem 2 a 3 semanas, fechou-se um novo polo de vacinas em Minas Gerais, tá bom? Com a FMG, vai se construir lá um novo parque de vacinas, além do da Fiocruz, que você tem no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, você também vai ter um novo parque de vacinas que vai nos dar autonomia, ou seja, a própria questão, por exemplo, hoje, que nós estamos importando aí vacinas voltadas para a Covid, dentro em breve, nós já estamos produzindo aquele famoso insumo, né, que você tem para construir a vacina, nós já estamos começando a produzir pelos nossos laboratórios de pesquisa e dentro em breve vamos estar exportando vacinas. Então, o nosso sistema, obviamente, é muito importante em virtude disso e, é claro, é importante que os governos deem esse passo a passo, esse empurrão nessa história toda aí. Perguntas, comentários, alguma coisa? Ok. Então, e daí, professor? Bem, e daí que tudo isso, obviamente, veio passando por um sistema de evolução. Você tinha os modelos anteriores, tá bom? E você pode notar, isso é bem interessante, que entre 2009 e 2016, ou seja, com menos de 10 anos, você teve o quê? Vamos dizer dessa maneira, grandes alterações no próprio sistema, tá bom, de conversação que você tinha entre os eventos da própria Anvisa. Porque, por exemplo, se você reparar aqui, olha uma coisa que é interessante. Você tinha lá os detetores, obviamente, de registro, eles conversavam diretamente com a nossa agência, então você tinha o quê? Consultas aí, essas consultas, meninos, demoram muito tempo, tá? Às vezes são processos que demoram 1, 2 anos ou mais. E mesmo assim, às vezes, essa papelada toda volta, dizendo, ó, tá faltando coisa, volta, refaz, não tá bom, vamos rever isso aí, vamos fazer novos testes. Isso, às vezes, o que acontecia? Era diretamente, ele só acompanhava exatamente o quê? A parte exatamente da fábrica em si, ou seja, o detentor do registro.
Então, ela tinha o controle que você tinha, tá bom? Você tinha apenas o quê? Declarações, informações, mas você tinha as outras partes desse, vamos chamar dessa maneira, desse ciclo, né? Dessas etapas aí. Aí elas ficavam exatamente longe da Anvisa. Por quê? O distribuidor, e é claro, o local que às vezes fazia essa dispensação, ou seja, a questão do locais em que vão fazer clínicas, hospitais, laboratórios, tá? E que faziam contato direto com o público, eles não tinham acesso direto à Anvisa. Você fazia isso via o quê? As próprios eventos das fábricas. Então, já viu, né, que entre aqui, quem detinha o registro, fábrica X, E ou Y, obviamente, ao passar para o distribuidor e depois do local de dispensador, que a gente chama, ou seja, que iria veicular tanto fármaco como vacinas, ou o que quer que seja, o indivíduo, né, nós, a população, ficamos um pouco à mercê deles, né? Se a gente fosse ver bem isso aqui. Então, houve uma mudança de concepção. Então, o modelo anterior que existia na Lei 11.903 ganhou exatamente um novo cara, um novo foco, onde a Anvisa passou a ter o que? Uma ótica, eu diria até que melhorou essa lupa, é uma lupa mesmo. Ela olha com muito carinho todos esses locais, por isso que são tantos profissionais, por isso que são tantas divisões ali dentro, tá bom? Então você teria não apenas, vamos dizer assim, o acompanhamento, tá? Que você teria o quê? Dos eventos de importação, obviamente, a questão que de informações que a Anvisa agrega certamente o que para você ter o efeito final do insumo farmacêutico, tá bom? Como também a própria entrega, isso tudo é controlado, obviamente, via o detentor de registro. Porém, as demais etapas agora também passam exatamente por esse crivo dela. Ela, de vez em quando vocês escutam, fechou um distribuidor de um produto por ter irregularidade. Porque, é claro, pensa uma coisa, a empresa pode vir para cá, vocês vão ter vivência de laboratório um belo dia, vocês vão ver, acontece coisas do arco da velha. Você tem uma ideia, desde você pegar, por exemplo, kits que de repente rendem 98 testes, e de repente um chefe lá de laboratório quer ser mais espertinho, ele faz com que aquele kit que era 98 se transforme aí simplesmente 918 em 196 testes. Como é que ele faz isso, professor? Ele faz pela metade. Ele, digamos, se o cara quer trabalhar com um kit, com material que trabalha com 10 ml, vamos dizer assim, de diluente, ele bota 5 e com isso ele dobra a capacidade do kit. Aí você fala, pô, mas não vai dar certo? Mas aí tem um pequeno detalhe, né? O fabricante, ele garante os eventos exatamente associados com o quê? Com os padrões que estão na bula. Se você muda exatamente o procedimento, tá? A etapa, o passo a passo, o que eu sempre chamo, quando eu falo em imunologia clínica, a receita do bolo, mas deu certo, mas só que você não garante os resultados. Mas por quê? Não deu positivo, não deu negativo, o fármaco não funcionou, não partiu o comprimido e deu para o paciente? Tá bom. Você pode até ter feito isso, pode até ter funcionado, mas um belo dia não vai funcionar. E pode ser, por exemplo, se for um kit, uma gestante, vamos pensar num exemplo bem, bem marcante, de repente você solta um HIV negativo para uma gestante e ela está HIV positivo, e ela infecta o bebê. Ou, de repente, um cardiopata, no qual simplesmente você tem lá um fármaco exatamente para o quê? Para digitálico, que é para você dar 2 miligramas, e você resolve dar 1 miligrama. E o indivíduo vai ter uma insuficiência cardíaca. Aí o negócio pega, né? Porque a Anvisa, sabe o que ela faz? Quando tem exatamente irregularidades, ela começa a esquadrinhar, ela começa exatamente o quê? Monitorar todas as etapas exatamente que aconteceram até chegar no nosso amigo aqui, em nós mesmos. Então, com isso, eu tenho como o quê? Monitorar desde o indivíduo que fez o quê? A administração do fármaco, o executor do kit, eu posso exatamente monitorá-lo e ir fazendo esse passo a passo o quê? Para trás. Como assim? Vejo o executor, depois eu vejo onde ele armazena, que depois eu vejo de onde é que ele comprou, que eu vejo depois como é que ele importou. Eu vou atrás de toda a documentação. E a vigilância sanitária faz exatamente isso. Ela tem como monitorar isso. Mas por quê, professor? Como é que ela faz isso? São os recibos, né, meninos?
são exatamente o que? Os laudos, são exatamente o local, os fármacos, os kits, eles não saem voando do nada e caem na bancada lá da farmácia ou lá exatamente do laboratório, né, meninos? Eles são exatamente o quê? Provenientes exatamente de diversos locais. Então, todo esse passo a passo, ele é monitorado. Você tem exatamente como fazer um levantamento criterioso. Por isso, certamente, vocês já ouviram falar o quê? Dos sistemas de controle de qualidade, né? Os famosos o quê? Controles de qualidade que você tem, tanto para eventos de bancada, como eventos, obviamente, que é farmacológicos. Então, tudo isso pode ser devidamente que monitorado. Por isso que vocês estão vendo exatamente esses aspectos aqui. Quem recebe, quem exatamente faz o que? A liberação de documentação, quem entrega, tudo isso é monitorado. Todas as etapas até a chegada do consumidor. Então, essa nova perfil, essa nova, obviamente, que avanço, obviamente, da lei, inclusive a chamada 13.410 de 2016, permite exatamente esse melhor monitoramento em função disso. Então, isso é bastante importante, certamente, para você ter, digamos assim, um melhor controle de como esses, vamos dizer assim, como isso é acessado, como isso, obviamente, é o que é devidamente determinado, isso chega certamente ao nosso querido, obviamente, e o principal elo dessa questão, que é o nosso paciente. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa, meninos? Tudo certo? Então tá bom. Vamos nessa. E daí, professor? Tá muito fácil, tranquilo, por isso que eu não vou te perguntar nada. Então tá bom, vamos embora. Então, com esses modelos aí da Anvisa, você entra exatamente com a própria farmacoepidemiologia. A farmacoepidemiologia tem exatamente esse papel. Você monitorar essas etapas de segurança, aquilo tudo que a gente conversou em função exatamente, desde os eventos pré-clínicos, passando por eventos fases 1, 2, 3, até chegar na fase 4, que você inclusive tem esse acompanhamento pós-comercialização. Por que pós-comercialização? Vamos dizer que o paciente tem um efeito adverso, que é exatamente uma alergia, que é exatamente um comprometimento de alguma forma do indivíduo. Você tem como avaliá-lo. E certamente quando o paciente ele retorna, se isso não for fármacos distribuídos pelas próprias, vigilância sanitária, não, perdão, os próprios, obviamente, locais, como hospitais, rede pública, você ainda consegue ter um monitoramento maior ainda. Porque, é claro, só um minutinho, você tem essa possibilidade de fazer essa distribuição, certamente o paciente ele pode voltar ao médico e relatar alguma coisa, algum evento exatamente adverso. Às vezes, os fármacos são liberados, meninos, e esses eventos adversos podem aparecer. Isso exatamente são bancos de dados, tá bom? Que vão alimentar o Ministério da Saúde, via Anvisa. Então, você tem como fazer exatamente o quê? A questão exatamente de eventos regulatórios. Por isso é que exige exatamente tanto essa questão de você ter o quê? Ter esses vamos dizer assim, esses lastros de segurança, esses eventos aí. Tudo isso aí, desde o evento de conservação, obviamente isso dando o ciclo de vida do próprio fármaco, né, durabilidade, né? Então, desde, obviamente, como vocês estão vendo aí, as questões da fase 1, né, o evento de segurança, né, conforme nós falamos, ou seja, a concentração mínima que você tem de fármaco aí, que vai dar exatamente o efeito esperado, até a eficácia, quando a gente vê exatamente na fase 2, como eu comentei com vocês, em que vocês tinham o quê? Eventos que eu uso o quê? Células, uso animais, uso, obviamente, depois, posteriormente, lá na fase 3, onde eu vou chegar exatamente em humanos, onde eu vou fazer uso em humanos, todas essas etapas, desde o pré-clínico até a pós-comercialização, são todas eles o que monitoradas aí pelo evento de farmacoepidemiologia. Então, o evento epidemiológico exatamente é isso, você estudar grupos populacionais e, consequentemente, saber o quê? Identificar quais são os aspectos dos quais, obviamente, estão fugindo dos parâmetros esperados. Então, como eu disse, o estudo ele não para exatamente depois. Nós só chegamos à fase 4, lançou no mercado, vamos embora, viramos as costas. Não, não é assim. Ao contrário, isso é monitorado e continua sendo visto a dedo. Às vezes, certos fármacos, eu até contei para vocês alguns casos, tá? Às vezes são retirados do mercado em função exatamente do quê? Para ter ajustes, melhorias.
Às vezes um determinado tipo de reação adversa está acontecendo e pode ser evitada em função disso. O que você faz? Você exatamente, às vezes, recolhe certos medicamentos do mercado. Vocês também certamente já ouviram falar bastante disso, né? Em relação a alguns eventos aí. Então, isso faz com que você tenha aqui um controle eficiente e importante em virtude disso. É claro, a epidemiologia, como eu disse a vocês, ela exatamente faz esse monitoramento em cima dessas populações específicas, tá bom? Permite exatamente que você tenha aí, é claro, esse amplo, tá bom? Controle, obviamente, para você ver esses grupos, tanto dessas populações específicas, como também a patologias específicas. A própria OMS, tá bom? Ela tem um importante papel nisso, porque ela vai estudar, ela colocou exatamente, até com a própria definição do próprio evento epidemiológico, tá? Você exatamente teria o quê? A questão aí desses efeitos, tanto os efeitos chamados efeitos que você espera, como os efeitos colaterais. Abre-se aspas, eu até falei disso aí com vocês. Lembre-se que, muitas vezes, quando a gente falou lá de farmacodinâmica e farmacocinética, eu comentei com vocês que eu espero o efeito de um fármaco. Ótimo. Mas esse efeito pode ser exatamente, digamos, se o analgésico tem uma analgesia, tá ótimo. É o que eu esperava lá do meu analgésico. Mas se ele causa, de repente, uma irritação gástrica, também é um efeito. Ah, mas não era o que eu queria, professor. Ele causou uma irritação no estômago, causou exatamente uma diminuição das glicoproteínas da parede do estômago. Tudo bem, pode ter sido isso também, mas isso não deixa de ser um efeito colateral, mas é um efeito. Então, a epidemiologia, exatamente, dos eventos epidemiológicos, vão ajudar exatamente nesse processo. E é claro, você ter o uso racional. Comentamos também sobre isso, mas vale a pena repetir agora e vou repetir depois mais adiante. O que é esse uso racional? É um uso controlado. A ideia do antibiótico, lembra? De vez em quando a gente falava dele, eu falava exatamente quando você pega um antibiótico, de repente lá, sua tia percebeu, sua tia, tem um antibiótico aí, eu tô com dor de garganta, e você vai tomar todo o antibiótico. O que acontece? Ele pode selecionar cepas bacterianas, você pode fortalecer exatamente um grupo bacteriano e, de repente, liberar um outro grupo um pouco mais forte, o quê? Para a população. Então, com isso, você tem o uso de racional, para não causar exatamente intoxicações. E, é claro, essa relação custo-benefício, né? O custo efetivo. E eu já, inclusive, falei com vocês, farmacêuticos e enfermeiros. Lembre-se sempre uma coisa, o ato, tá bom, de prescrição, muitas vezes também, é definir também quando você não vai prescrever. Porque tem grupos de risco. Lembre-se que, às vezes, meninos, estamos falando aí, por exemplo, de recém-nascidos, estamos falando, às vezes, de pessoas de uma idade mais longeva, né? 80, 90 anos, que, de repente, os eventos exatamente fisiológicos não vão suportar você fazer uso contínuo de um fármaco. Então, você tem que exatamente ver e sempre estar preparado para o que a gente chama de desfechos. O que são os desfechos? Desfechos nada mais são exatamente do que? Das resultantes que você vai ter. Você pode ter a cura do paciente, ótimo, bacana, parabéns, era o que você queria, porém, você pode ter um desfecho no qual pode levar à morte desse paciente, você pode levar à contaminação do paciente, pode levar a uma intoxicação, tá? Que depois a gente vai falar um pouco mais de toxicologia em função disso aí. Então, tudo isso, o OMS também fica de olho muito nisso, tá? Então, você teria os controles dessas agências reguladoras, obviamente por países, elas também respondem à OMS, a Organização Mundial de Saúde, há um vínculo com essa, tá bom? A gente também tem a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, vamos dizer, elas todas estão aqui numa grande rede, né? Estão exatamente interligadas. Então, você teria, por exemplo, no nosso caso mesmo, a Organização Pan-Americana, em que, por exemplo, o FDA, a agência da Argentina, a nossa Anvisa, responde, que, por sua vez, responde ao OMS. Porque ela exatamente vai dar essas etapas, né? Vai dar exatamente essa possibilitar as ações mais efetivas que você teria exatamente para a utilização dos fármacos. E, então, isso faz com que você tenha, obviamente, nisso aí, vamos dizer assim, etapas que geralmente são exatamente muito bem estudadas, muito bem exatamente compreendidas em função disso. Como, por exemplo, quando você entra com a farmacologia e epidemiologia, você tem exatamente a fusão das duas, né? Aqueles eventos todos ligados à questão, obviamente, que de
tanto para eventos, vamos dizer assim, eventos de vias de administração, a questão de efeitos no indivíduo, com mais os grupos populacionais, você tem a farmacoepidemia. Com isso, você gera o que aí? A questão, por exemplo, a associação com a farmacovigilância. Porque a farmacovigilância vai te permitir exatamente o quê? Você, através de relato de caso, ver se aqueles casos, de repente, de contaminação estão se repetindo ao longo da população. Então, com isso, você faz uma avaliação, vê se, de repente, por uma questão temporal, de repente, outros períodos aconteceu essas contaminações, ou então exatamente na própria, o que chama de estudo ecológico, às vezes está associado exatamente ao que? A grupos sociais, a grupos, obviamente, específicos em função disso. Você faz, às vezes, também a farmacovigilância, ela faz estudos clínicos controlados, por exemplo, você desconfia exatamente que algo está acontecendo, você começa a monitorar, rastrear, faz a que a gente chama de rastreabilidade, exatamente esses eventos, exatamente farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Então, isso é bastante importante. Como também o que a gente chama, o outro tipo, que a gente vê muito, vocês vão ver muito em estatística, né? Quem fizer lá mestrado, doutorado, outros cursos de especialização, a gente chama de estudos de coorte e causa-controle. O estudo de coorte nada mais é do que o quê? Grupos específicos, com perfis específicos. De repente, queremos uma população na qual seja exatamente com classe social X, que tenha exatamente acesso a determinados fármacos, ou então grupos de mulheres, grupos de homens, ou então pode ser mesclado, são exatamente grupos específicos de estudo. É o que a gente chama exatamente de estudos de coorte. Ou então caso controle. O caso controle nada mais é do que o quê? Você pegar um evento específico e fazer uma avaliação dele. Ver o que está acontecendo, ver de repente se há algo, obviamente, alguma alteração nesse indivíduo. Se de repente ele está passando, digamos, o indivíduo sofreu, tomou determinado fármaco, determinada concentração. Você vai avaliar exatamente uma série de aspectos específicos. Bioquímica, a questão, obviamente, de como ele fez a administração, a questão, obviamente, se houve uma repetição, vamos dizer, dos eventos, dos desfechos, de repente aconteceram novamente. Então, você monitora. Geralmente, você faz muitos estudos aí, a gente fala de caso controle, estudo de prontuário, né? Você pega o prontuário do paciente, se for um hospital, você avalia exatamente o que seria esses casos mais específicos. E, é claro, também temos a própria utilização do medicamento. E aí você vai ver o quê? Tanto na questão de quantificação, né? Quantidade de pacientes que utilizaram, você faz um levantamento exatamente da quantidade de pacientes que tiveram acesso ao fármaco, como também a própria qualidade. Por isso que você tem exatamente eventos quantitativos e qualitativos. São formas de você poder avaliar. Então, a farmacoepidemiologia também cuida disso aí. De repente, na própria, vamos dizer, qualitativos, a gente pode estar falando aí, por exemplo, de fármacos dos quais não foram armazenados de forma adequada, de repente foram utilizados fora do prazo de vencimento, foram exatamente que o frasco condicionador não era um frasco do qual era adequado para aquele tipo de produto. Houve uma degradação por luz, por mar acomodação. Então, tudo isso aí tem que ser considerado em virtude disso. Ok? Perguntas? Enquanto eu bebo água, falando de hidratar. Tudo certo? Então tá bom. E daí? Certamente isso não é uma conversa nova. Essa conversa de você monitorar, procurar, obviamente descrever como isso ocorre mediante populações, isso é uma conversa bem mais antiga. Então você tem aí pelos idos exatamente que de 1224, ou seja, eu estou falando aí pelo menos aí estamos falando do século XIII, né? Então com isso o que acontece? O imperador Frederico o segundo, exatamente da região do que chama da região na Europa, né, norte da Europa, o Frederico II, o que ele fez? Ele fez os primeiros monitoramentos de pessoas as quais, vamos dizer assim, preparavam os fármacos. Só que naquela época se chamava de botica, né? A famosa botica. Então, os boticários, o que acontece? Eles faziam manipulações do quê? Dessas plantas, dessas substâncias, e, é claro, você fazia inspeções. Ele se preocupava, imagina, nessa época, estamos falando do século XIII, você se preocupava exatamente já com essa qualidade, né, a população. Isso aí, vamos dizer assim, praticamente o imperador ele foi um visionário, né, do que seria
vamos dizer, ele que preparou essas bases do que seria o que nós temos agora no nosso contexto da Anvisa, né? Então, isso é bastante importante. Então, é claro, o Brasil ele acaba tendo uma grande importância, porque lembra que eu te falei que há uma troca de informações entre o quê? A questão dos estados, a própria federação, é porque você tem um sistema de informação muito grande. Especificamente ligado à toxicologia, você tem o Sinan, que é ligado a outras informações laboratoriais, de eventos exatamente do Ministério, tá bom? Mas tem um que é específico, ligado exatamente à toxicidade, quase que não sai. A toxicidade dos fármacos, é o que a gente chama de Sintox. O Sintox, exatamente, nada mais. O Sinitox, ele nada mais é do que o quê? Um departamento, tá bom? Um local onde você avalia exatamente esses desfechos que são negativos. Ou seja, casos de intoxicação por quantidade, tipo de fármaco. E ele foi muito recente também. Estamos falando aí aqui no século XX, né? 1980. Foi ontem, né? Então, com isso, o Ministério da Saúde criou esse departamento para isso, porque isso, obviamente, é de grande relevância. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já comentei com vocês, mas vale a pena citar de novo. Por exemplo, você tem os Estados Unidos aí, que depois da questão, obviamente, de doenças como câncer e como que o HIV, a terceira coisa que mais mata entre os americanos é o quê? Os anti-inflamatórios. São pessoas tomando o quê? Anti-inflamatórios de uma forma o quê? Indiscriminada. Então, vocês têm exatamente esses eventos aí causando morte em grande quantidade desses indivíduos. Então, só para vocês terem uma ideia. E o nosso país não deixa de ser diferente, não. Nós temos uma série de fármacos aí que também entram também nesses grupos, tá? E aí você tem o quê? Obviamente, a Fundação Oswaldo Cruz entrando de ponta nessa história. E por que a Fundação? Porque a Fundação é o nosso centro de pesquisa, né? É o nosso maior centro de pesquisa no país. Vamos dizer, um dos centros principais, né, que você tem lá, onde a base central é lá no Rio de Janeiro, mas você tem unidades como aqui na Bahia, né? Você tem aqui o Gonçalo Muniz mesmo, que é um braço aqui em Salvador, exatamente da Fundação Oswaldo Cruz, que também cuida, obviamente, de outros eventos. Mas lá nas centrais você tem exatamente o quê? Casos de intoxicação, envenenamentos por fármacos, uma série de outros são avaliados, monitorados e traça exatamente um perfil, tá bom? Analítico, exatamente, desses casos, para você exatamente ver como exatamente ocorrem essas intoxicações. E pode estar certo, como eu falei a vocês, como ocorre em outros locais, a automedicação ela acaba liderando esse processo. Ela exatamente causa um grande número, porque sempre como dizem, né, a famosa frase, né, que de médico e louco todos nós temos um pouco. Então, com isso, a gente adora fazer uma prescrição de farmacológica para a gente. Ou uma analgesia, ou uma questão, de repente, de um outro evento aí, antibiótico, anti-inflamatório. Então, de vez em quando, você se aventura, obviamente, aí tomando fármacos por conta própria, sem passar pelo devido profissional. Vocês, né, meninos aí, farmacêuticos, ou então um médico. Então, com isso, os indivíduos acabam havendo processos de envenenamento, né? Às vezes tomam doses mais exacerbadas, coisas do gênero. Tanto que vocês podem ver por aqui. Esse número, apesar de ir aqui até 2009, tá bom que é o gráfico mais recente, mas ele vai um pouco mais atualizado, vocês notem que esses números não baixaram muito. Então, com isso, ele mantém uma média aí de mais de 20 mil casos ao ano, tá bom? Com picos que você teve em 2006 e 2007. E certamente você avançou isso, e mesmo vindo para cá, para nossos idos aí de 2021, certamente esses números são bastante elevados, até porque as pessoas parecem, até com o evento da própria internet em si, parece que adoram usar, como fala, o Dr. Google, né? Então, o Dr. Google, ele ajuda muito nisso. A pessoa chega, olha lá, isso aqui parece que eu tenho, então acho que eu vou tomar isso aqui. Então, isso é um grande perigo, isso é um tiro no pé. Que a depender, por exemplo, se você for sensível ou for exatamente, vamos dizer dessa maneira assim, incompatível com determinada substância, você pode sofrer um processo de intoxicação ou de envenenamento em virtude disso aí. Tá? Nós notamos exatamente, até quando comparamos aí homens e mulheres no meio dessa história, certamente aí temos aí a questão
a grande quantidade de indivíduos do sexo feminino associados aí a essa questão exatamente farmacológica, por intoxicação, tá bom? Muitas vezes essa prescrição e esses números, meninos, tá? Não são tirados da cartola, não. São exatamente os casos que são comunicados ao quê? Aos próprios médicos, a questão, obviamente, das centrais de saúde. Você teve um disparo muito grande, exatamente em função, principalmente, do público feminino. E aqui a gente até tem algumas explicações para isso. A gente vai pensar, por exemplo, em ansiolíticos, a questão, obviamente, de eventos, por exemplo, de calmantes. Muitas vezes exatamente sofreram uma grande alteração em virtude exatamente desse processo aí. Então, ao passar dos anos, há, infelizmente, um destaque exatamente do público feminino em função dessa automedicação muito associada a isso aí. Outros fármacos podem entrar no meio dessa história? Podem entrar, sim. Analgésicos, outros, mas principalmente ansiolíticos, tá? Eles entram muito com esses parâmetros aí, tá bom? Então, é claro, e associações certamente indevidas, né, com álcool, outras substâncias, obviamente, ou combinações também de outros tipos de fármacos em virtude disso. Isso, certamente, continua a avançar, tá bom? E, é claro, você ter uma ideia, você pensar exatamente que você tem aí pelo menos quase um quarto, tá bom? E que indivíduos tiveram sequelas, ou morreram, ou então tiveram as sequelas e depois morreram, isso é muito grande. E é claro, e isso é o mais interessante, é que boa parte dele, repara, 42,4% dos casos não possuem registros de evolução, ou seja, o que acontece? São indivíduos aí, são pacientes que simplesmente você não teve uma evolução, simplesmente o indivíduo morreu por excesso de uso. Às vezes, uma coisa que acontece muito com esses pacientes, tá bom? É porque, às vezes, o que acontece? Você não percebe. O indivíduo, quando consome fármacos, meninos, eles não percebem. Mas, às vezes, eles adquirem o quê? A questão de tolerância ao fármaco. O fármaco passa a não fazer efeito. Então, com isso, o que aconteceu aí? Os indivíduos, obviamente, com o passar do tempo, eles faziam ingesta desses medicamentos e causando impactos orgânicos, fisiológicos no indivíduo, que somente com o passar do tempo, quando ele foi perceber, o indivíduo simplesmente chegou a óbito. E foram o quê? Exatamente alterações silenciosas. E esse que é o mais interessante, se a gente for parar, fizer um estudo clínico disso. Essas alterações foram muito silenciosas, modificações muito silenciosas desses pacientes, que simplesmente você não notou essas alterações. Então, com isso, você tem exatamente casos disso aí, eventos disso aí, bastante relevantes. Só um minutinho. E o paciente continuava a fazer ingesta, mistura, combinações, obviamente, desses fármacos, e causava exatamente uma diversas alterações em várias questões, vamos dizer assim, da fisiologia dele, às vezes comprometimento do fígado, dos rins, e por aí vai, e simplesmente levava o indivíduo a óbito e ele não percebia. Ele achava que, de repente, era uma outra doença, uma infecção, um outro tipo de infecção oportunista, ou então a própria infecção, às vezes o próprio fármaco causou aquilo. Exatamente por deterioração. Porque vocês têm que lembrar exatamente disso. O fármaco, querendo ou não, apesar do próprio evento que ele tem um lado B bem interessante em função disso. Por quê? Ele pode intoxicar o indivíduo. Tanto, por exemplo, acho que eu já também citei esse exemplo, mas vale como referência, quando a gente pensa, por exemplo, pacientes que tomam antirretrovirais. Os indivíduos que tomam antirretrovirais, que são exatamente o quê? Fármacos de controle, por exemplo, para HIV, hepatites, você coloca geralmente uma média aí de comprometimento de órgãos, que o indivíduo simplesmente perde umas 5 anos de vida do fígado e 5 anos de vida dos rins. Tudo por causa da ingestão exatamente dos antirretrovirais. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas, pô, professor, então ele para de tomar, né? Bem, mas das duas, se ele não tomar, ele, além de perder os 5 anos, vai perder a vida. Porque simplesmente o vírus vai matar ele. Então, é uma questão de uma balança. É como eu falo para vocês, é o custo-benefício. Até onde vale a pena você ter exatamente com a farmacoterapia. Então, onde vale a pena você ter exatamente entrar aí com o processo de administração de fármaco do indivíduo. Tudo isso tem que ser avaliado muito bem frente ao indivíduo. Certamente uma outra coisa que é interessante é o próprio evento de patente, ou seja, você ter a chamada proteção intelectual
dos fármacos por essas descobertas. Porque lembra o seguinte, meninos, lembra que sempre você tem os chamados princípios ativos dos fármacos. Ou seja, com o passar do tempo, né, e a gente nota isso exatamente aí, você pensa aí mais ou menos por volta aí do século XIX, né, 1883, você tinha exatamente o quê? Você teve em Paris uma convenção que avaliou-se exatamente a chamada propriedade intelectual. O que acontecia? Você tem um grande comércio nisso aí. Obviamente é um comércio importante, envolve bilhões de dólares, como a gente já falou disso. E é claro, os países, às vezes, o que vai acontecer? Você tem que ter um sistema de controle desses fármacos. Mas como assim, professor? É só você pensar que tudo isso é uma demanda em relação ao quê? Tanto pacientes, não, pacientes não, tanto, obviamente, pesquisadores, eventos exatamente que fizeram o quê? Levaram tempo para descobrir isso aí, e chegam outros que pegam, obviamente, isso e se apropriam. Então, você tem que ter uma propriedade intelectual. Então, isso é uma grande guerra entre os próprios países e as farmacêuticas. Porque essa patente, exatamente, vai fazer com que você tenha o quê? Uma série de requisitos para a droga poder o quê? Entrar no país e certamente ser comercializada. Então, um controle, obviamente, disso aí. E é importante porque o Brasil ele responde a esse sistema exatamente internacional de propriedade intelectual. Tá? Drogas são lançadas no mercado, vários países as lançam, mas, obviamente, há um controle desse registro no país. E isso, é claro, como eu te falei, é de tanta importância que a própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, entrou, obviamente, com tratados exatamente para poder controlar isso. Como eu disse, é uma indústria muito lucrativa em função disso. Então, é importante que você tenha um controle comercial desses eventos. Então, é claro, diversas, obviamente, tarifas, leis foram colocadas nisso aí, tá bom? Para exatamente você ter um controle, tá bom? Acordos foram fechados entre os países, tá bom? Para você ter exatamente uma regulação desses eventos, tá bom? De trânsito desses fármacos. E é claro, no nosso próprio país, nós temos o quê? Uma lei que é adotada, como eu falei, também bem recente, né? 14 de maio de 96, né? Século XX. Temos aí a lei de propriedade industrial do Brasil, que é exatamente prever, e aí é que vem a parte interessante. Ela dá um prazo exatamente ao fármaco, tá? Isso aqui é uma das coisas mais interessantes que você tem disso, é que ele tem exatamente o quê? É uma patente da qual é detido durante 20 anos. Desde a aprovação do pedido, tá bom? Da própria molécula. O que significa isso? Durante 20 anos, a empresa pode explorar aquela molécula, aquele componente farmacológico, tá? Sem você ter o quê? Digamos assim, o que a gente chama de quebra de patente. O que é quebra de patente? É, por exemplo, o que você vê aí nos chamados genéricos. Os genéricos, os remédios genéricos, exatamente são isso. São quebras de patente. A empresa farmacêutica, às vezes, faz negociações, tratos com o nosso país, tá? Vamos dizer assim, especificamente o Brasil. Você faz trato, né? As empresas sentam na mesa para conversar com o nosso país, com os indivíduos do Ministério da Saúde, para exatamente liberar certos princípios ativos, para você lançar, para eles poderem lançar no mercado outros fármacos. Por exemplo, é óbvio, né? Vamos dizer que o remédio esteja na geração 4, geração 5, vamos dizer assim, de evolução, ele chega, libera para o nosso país a primeira geração. Aí ele deixa exatamente o quê? Ele conta qual é a molécula, qual é o princípio ativo do fármaco, e com isso a gente pode baratear o custo de fabricação do fármaco. Então é assim que a gente consegue quebrar as chamadas patentes. Mas é, obviamente, a indústria farmacêutica entra aqui com o quê? Com os remédios mais caros, né? Os mais aperfeiçoados, que dão menos efeitos adversos, uma série de questões as quais ele fatura exatamente nisso. E oferece esses outros aí, obviamente, para fazer o que? A quebra de patente em virtude disso aí. Tá bom? Então, isso é uma coisa bastante interessante, até em virtude exatamente dos próprios genéricos que nós temos aí distribuídos de amplo. Mas então eles não têm efeito? Não, tem efeito sim. E como tem? Eles funcionam muito bem. Mas só que, é claro, você pode fazer aperfeiçoamentos da molécula, estabilidade, a questão certamente de eventos aí que vão garantir que esses fármacos não tenham certamente problemas, digamos assim, de rejeição, coisas do gênero em virtude disso. Perguntas, meninos? Nada? Então tá bom, se tá fácil, tá ótimo, tá bacana. Vamos nessa. E aí é o que eu falo para vocês.
Inclusive, aqui eu trouxe um gráfico na época, aqui, exatamente mostrando essa questão, por exemplo, o que se chama de triterapia, são exatamente os efeitos combinados que você tem exatamente dos antirretrovirais. Aqui você tem 3 exemplos deles: estavudina, lamivudina e nevirapina. O que eles fazem? Geralmente, meninos, quando você tem essas combinações de fármacos, principalmente antirretrovirais, é porque o vírus ele tem várias formas, digamos assim, de eventos associados à célula para ter um metabolismo. Então, o que você vai ter lá? Para ele poder se associar à célula, ele tem um mecanismo de entrada. Então, muitos dos fármacos bloqueiam, por exemplo, associações de entrada do vírus. É uma forma dele combater. Mas só que o vírus, principalmente se a gente fala da AIDS, do HIV, ele tem um alto poder de mutabilidade. Ele consegue trocar de receptor. Se de repente você bombardeia o indivíduo com um determinado fármaco, tá bom? O que vai acontecer? Ele pode simplesmente se adaptar geneticamente, alterar o seu processo exatamente que é de entrada na célula. É o que a gente chama de tropismo do vírus, tá? É bem interessante esse estudo que a gente faz em relação a isso do vírus. Ele consegue trocar os receptores. Ele gosta muito de receptores de interleucina 2, por exemplo, chamados CXCR2. Então, com isso, o que acontece? O indivíduo, de repente, o vírus tem uma afinidade por aquele CXCR2, mas ele pode trocar, de repente, para um tipo CR4. Ele consegue alterar as portas de entrada na célula. Então, ele consegue escapar, é o que a gente chama de mecanismo de escape do vírus. Então, o que você faz? Você bombardeia o vírus com outros tipos de fármacos. Alguns que vão controlar o quê? A questão da reprodução via ácido nucleico, outros que vão exatamente não permitir que haja a formação do capsídeo viral. Então, eu faço uma combinação dos fármacos. Exatamente esses processos. São as terapias combinadas. Tá? Geralmente isso é muito mais comum você tratar pacientes com HIV. Nunca é monoterapia. Geralmente são exatamente eventos farmacológicos que você faz combinação aí de outros diversos tipos de fármacos, tá? Exatamente em função disso aí. Então, com isso, o que acontece? Você consegue aí fazer essas, obviamente, alterações, e é claro, nosso país, ele produz várias dessas substâncias, tanto que nós entregamos isso de graça nos pacientes com HIV. Tá? Isso exatamente nas centrais, nos hospitais, por exemplo, aqui mesmo no nosso país, no Hospital das Clínicas, nosso estado, no Hospital das Clínicas, tá? Ou então lá no Centro de Controle de Doenças Infecciosas, os pacientes recebem essas drogas de graça. E são drogas muito caras. Estamos falando, por exemplo, em tratamentos aqui que custam mais de 20 mil reais. O paciente teria que pagar aí em curto espaço de tempo. Então, são muito caros. Então, com isso, o que acontece? Quando você tem um medicamento e você tem uma quebra de patente, olha o que acontece exatamente em relação aos valores. Eles caem muito. Então, com isso, o genérico ele custa bem menos. Porque exatamente você tira uma série de fatores, a apresentação, uma questão, obviamente, da própria estrutura. Porque quando você quebra a patente, eu estou interessado no quê? Apenas na molécula específica. Então, quando eu quero a molécula específica, tá? Então, vou ter que querer ser apenas o aspecto de ação dele nesse paciente. Então, isso que me interessa mais. Por isso que é tão interessante você quebrar as patentes. Então, com isso, os chamados exatamente esses tratamentos antirretrovirais, aí que eu estava falando para vocês, né? Inclusive, isso é garantido em lei, tá bom? 9313, tá? De 1996, esse tratamento antirretroviral ele é de graça, tá bom? E esses pacientes, eles recebem tudo isso pelo SUS, tá bom? Então, como eu falei para vocês, isso muitas vezes é necessário que entre o quê? A justiça, porque às vezes a empresa farmacêutica não quer liberar, obviamente, que é a quebra de patente. Então, às vezes, por decisões da justiça, você faz a quebra de patente e começa a produzir isso em larga escala para a população, né? Porque, obviamente, vocês veem aqui pelo próprio gráfico, que elas deixam de faturar muito em função disso. Então, você tem que, geralmente, fazer uma negociação com esses pacientes. Com pacientes, não, perdão. Com essas indústrias em virtude disso aí. Então, é bastante interessante essa questão são exatamente setores jurídicos específicos ligados exatamente a esses eventos de propriedade industrial, propriedade intelectual desses exatamente fármacos que nós temos aí. Só um minutinho, que eu acho que tem alguém por aqui. Peraí, meninos. Tudo calmo? Tudo calmo. É daí.
Voltando para cá, crianças. Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Dúvidas? Alguma coisa? Nada a perguntar? Então tá bom. Vamos nessa. E daí? Bem, e daí que exatamente nessa questão, você tem aí, que esse foi o meu último slide, você tem exatamente eventos onde, através dessas decisões judiciais, através exatamente desses eventos de controle que você tem em função exatamente dos próprios quebras potenciais dessas patentes, fazem com que eu tenha exatamente acesso a diversos tipos, obviamente, aí, de fármacos. Então, o que acontece? O SUS acaba, vamos dizer assim, eu diria, tornando mais acessível, tá? Essa questão exatamente que é da medicamento frente à população. Você torna exatamente o que a população, isso a gente fala exatamente mais baixa renda, ou entre indivíduos, que não conseguiriam exatamente manter tratamentos, não só com HIV, mas, por exemplo, a própria questão de hepatite, eventos associados a hepatite, também são muito caros, antirretrovirais, fármacos, por exemplo, com a base de interleucina mesmo, são bastante caros, tá? Então, tudo isso é distribuído de graça, exatamente pelo SUS, para esses indivíduos em função disso aí. Tá bom? Perguntinhas? Alguma coisa? Tudo certo? Então, tá bom. E daí, professor? Acabou, vou embora, vou dormir. Não, nada disso. Não vou dormir nada. Esperem um pouco. Temos regulatórios, então vamos agora para outra. Tudo isso que a gente fala, certamente, envolve questões que são muito conhecidas para vocês, lá de CMC, lá, obviamente, de outros eventos mais antigos que os senhores estudaram em algum período da vida de vocês. Obviamente, estudantes de sexto e sétimo semestre. Deixa eu só abrir aqui o material. Não querem perguntar nada? Tá tudo bem? Então, melhor. Deixa eu ver uma coisa, que às vezes vocês estão dormindo, né? Hein? Amanda, Karina, Edivan, Elizabeth, Isabela, Joyce, Lorena, Luan, Railana, Tarsila, Thaís, Tiago, estão acordados? Estão aí, meninos? Aqui, professor. Porque eu acho interessante, estava vendo a prova, estava até comentando com os meninos que estavam aqui. Vocês são 14, mas adivinhem, aconteceu um milagre da reprodução, quase Jesus tocou vocês. De 14 pessoas virou 40 formulários, acreditem. Tem esses milagres de vez em quando, acontecem. Pois é, professor, aleluia, né? Pois é, aleluia. Também acho. Viraram 40 formulários de resposta lá, estava olhando. É isso aí. É porque está muito fácil, professor. Tudo isso a gente sabe de cor salteado. Então tá bom, então tá bacana. Então não querem perguntar nada do outro não, né? Então vamos nessa. É daí, professor. É daí que certamente levamos, já que eu estou falando tanto de fármaco, certamente para você poder falar de ação farmacológica, temos que falar de membranas. Então vamos pelo menos começar nossas membranas aí e depois a gente finaliza na nossa próxima aula. E o que significa exatamente falar de membrana biológica, professor? Nada mais é do que vocês imaginam mesmo. É falar lá da famosa bicamada lipídica. É isso? É claro. Lembre-se que a tal da bicamada lipídica, certamente é aquela barreira, né, na qual você tem aqui elementos que estão encaixados, que ficam flutuando, ou seja, os fosfolipídios, entre exatamente o que? São as glicoproteínas. Então, no meio desses fosfolipídios, você tem eventos onde você vai ter o quê? Diversos eventos que nós vamos chamar aí também de receptores celulares. Só um minuto. E o que acontece? Falar de eventos de receptores celulares. Certamente é mandando sinalizações, mandando exatamente o quê? Um controle informacional entre o quê? A tua própria, obviamente, região do meio externo e o meio interno. Isso faz com que você tenha exatamente aquelas famosas moléculas que eu chamo de anfipáticas. Ou seja, que tem características as quais você vai ter o quê? Tanto a polarização voltada para os meios externos, como exatamente o quê? A estrutura onde você vai ter porções hidrofóbicas, ou seja, os lipídios. Então, com isso, você tem porções que têm grande associação com água, aquela boa e velha associação com água, né? Importantíssima. E, é claro,
eventos que vão estar o quê? Totalmente aversos, ou seja, eventos hidrofóbicos muito mais caracterizados por o quê? Pelos eventos lipídios, ou seja, os grandes ácidos graxos, né? Onde você vai ter ali aquelas caudas grandes de ácidos graxos, com essas porções associadas com o quê? Com aminoácidos, com grupos de fosfato, com álcoois, como o glicerol. Então, isso faz com que você tenha o quê? Os famosos glicolipídios de membrana. E esses glicolipídios de membrana vão dar exatamente esse caráter de quê? Da famosa fluidez, o famoso mosaico fluido, né? Então, com isso, você permite que os receptores mudem de posição, permite que exatamente você tenha o quê? A questão da permeabilidade de membrana, via exatamente a questão desses, o quê? Desses canais. Então, esses canais, esses elementos proteicos, esses elementos que vão permitir comunicação do meio externo e o meio interno, vão ter exatamente o quê? Só um minutinho. Vão possibilitar o transporte. Esse transporte que você vai ter entre o meio intra e extracelular vai ser muito importante. Por quê? Vai favorecer exatamente o quê? Esse contato e, consequentemente, delimitar, muitas vezes, ativações e que não vão ser necessárias, obviamente, você entrar com nenhuma molécula aqui dentro, porque os tais receptores de membrana, eles vão o quê? Acolher certas substâncias, vão ser exatamente o quê? Modelos de associação com eventos de superfície de membrana e vão poder simplesmente ativar o quê? Elementos internos. Então, com isso, vai ser muito importante você ter o quê? Alguns componentes aqui, por exemplo, de sinalização, como um desses álcoois, como o fosfatidinozitol. Fosfatidinozitol, exatamente, ele vai ser um importante de evento de associação intracelular. Você consegue ativar uma série de metabolismos exatamente ligados ao quê? A meio interno dessas células. Então, as células vão poder responder. Você vai poder o quê? Desreprimir questão, por exemplo, de síntese de quê? De transcrições de DNA. Podem formar exatamente aí também traduções em virtude disso, ou seja, permitindo que haja certamente aí eventos, tá bom? Bastante importantes em virtude disso, e com isso, fazendo com que haja certamente uma interatividade entre a célula, tá bom? E esse meio, tanto externo como o interno. Tudo isso, é claro, via citoplasma. Isso te leva, obviamente, o quê? Aquelas famosas, obviamente, o quê? Eventos de arrumação da própria molécula anfipática, ou seja, você tem exatamente a polarização dessas moléculas voltada tanto para o meio externo como para o meio quê? Intracelular, ou seja, o citoplasma. Lembre-se que ambos, você tem o quê? Líquidos, você tem água. Água. Então, com isso, essa água que você vai ter exatamente nessas regiões limítrofes, tanto da parte externa como da parte interna, vão exatamente favorecer essas porções hidrofílicas. Essas porções exatamente que polarizadas. Então, com isso, você vai dar polarização a essa molécula. Isso é importante? Até por um momento, até porque a gente vai falar depois de sinalização. Então, você poder fazer sinalizações exatamente para esses eventos celulares, eles vão ser bastante importantes porque vão exatamente fazer com que haja o quê? Uma comunicação, tanto o quê? De mensagens que possam chegar aqui via fármacos, hormônios, moléculas que se associam a esses receptores e mandem mensagens para o meio interno. Por isso que você tem exatamente as famosas vesículas, né? As famosas micelas, né? As micelas, inclusive, meninos, vocês que gostam de farmacologia, certamente, tem hoje eventos muito, muito importantes que estão sendo associados a novos tipos de fármacos, exatamente para fármacos direcionados, exatamente utilizando esse princípio básico do que é a micela. O que é a micela, no final das contas? São exatamente moléculas anfipáticas, onde você tem porções hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofóbicas voltadas uma para a outra, como vocês estão vendo aqui, as grandes caudas de ácidos graxos, né? Formando os fosfolipídios, e as porções hidrofílicas, ou seja, as porções de cabeça de fosfato. Isso faz com que eu crie um ambiente interno. E o que acontece? Por que a micela é interessante? Por que está se trabalhando tanto isso em farmacologia? Porque nada impede, meninos, que eu possa colocar um fármaco dentro dessas estruturas. Então está se pensando exatamente em medicamentos direcionados, né? Eu acho que eu até comentei isso com vocês, se vocês estiverem lembrados, por exemplo, o próprio Instituto Nacional do Câncer.
Ele está trabalhando em cima de fármacos voltados do quê? Para câncer de mama. Então, com isso, está tendo, inclusive, bastante sucesso, porque os fármacos, eles seguem, porque você coloca exatamente no meio dessa estrutura polarizada aqui, receptores de alta afinidade. Por onde? Para proteínas, por exemplo, do caso do câncer de mama, direto ligado ao quê? Ou seja, as células ligadas à questão da mama, né? Então, ele vai diretamente para lá e não passa por outras etapas. E o fármaco fica aqui dentro. Ou seja, você diminui a quantidade de fármaco, diminui a intoxicação, obviamente, para a mulher. Opa! Para a mulher, em virtude disso aí. Peraí, que se empolgou aqui. Você exatamente faz com que haja o quê? Um isolamento do fármaco aí dentro e, consequentemente, o que vai haver aí? Simplesmente a célula, perdão, a micela vai produzir o quê? Um ambiente onde o fármaco fica protegido e você não tem o quê? Digamos assim, um desperdício dessa quantidade de fármaco. Você pode diminuir essa quantidade porque você acaba tornando esse medicamento direcionado. Ele vai diretamente se associar ao quê? A receptores específicos associados, obviamente, para tecidos específicos. Basta você determinar, obviamente, aí nessas superfícies, obviamente, esses receptores ligados a essas, obviamente, a esses eventos aí. Perguntinhas, alguma coisa, crianças? Tá bom. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Na próxima aula, eu vou avançar isso. Eu quero primeiro mostrar para vocês o trabalho de vocês. Que é aquela famosa história. Ah, professor, eu não vi. Ah, professor, eu não vi que estava lá no aula. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, sempre é bom, sempre eu acho importante deixar isso registrado. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Alguma coisa do que eu falei aí? Tudo certo? Tudo bacana? Então, tá bom. Vamos lá. Estão vendo o trabalhinho de vocês? Terceira atividade parcial. Professor Marcos Abrão. Lembre-se, ele exatamente é um grande estudo de falsos e verdadeiros, tá bom? Com várias questões. Essas questões todas serão respondidas, enviadas para mim individualmente, até o dia 28 de outubro, até meio-dia. Então, os senhores me enviarão isso aí, sem prorrogações, e, é claro, identificando aí os nomezinhos de vocês e certamente colocando os e-mails válidos aí de vocês. Conforme eu avisei a você, avisei também no início da aula, deixa eu registrar com os demais que chegaram depois, teremos um encontro, está aqui previsto, hoje é dia 11 de outubro, teremos o encontro dia 25 de outubro, na faculdade. Então, os senhores me façam uma gentileza, confirmem quem irá, certamente, façam uma lista, porque a última vez até teve um quórum. Aí vai que vocês aí cismam de não aparecer. E eu fico plantado lá na sala de aula. Então é óbvio, vocês me confirmem isso, façam uma listagem aí para vocês, tá bom? Me mandem lá para o meu e-mail, marcos.abraão@croton.com.br, confirmando quem vai e quem não vai. Então até para a gente poder ver isso aí, tá bom? Então, entenderam o que eu falei, meninos? Sim ou não? Meninos, estão aí ou estão em clima de feriado? Sim, professor. Ótimo. Então, façam uma listagem depois. Vejam quem vai à faculdade. Me avisem para que eu possa encaminhar, obviamente verificar aí e passar depois o líder de turma, como vocês quiserem. E me passem lá para o meu e-mail, só para a gente confirmar essa aula do dia 25 de outubro. Porque depois nós vamos ter uma última aula, está prevista aqui, dia 29 de novembro. 29 de novembro. Eu acho que isso aqui, inclusive, está meio furado, porque eu acho que... Deixa eu olhar uma coisa aqui, meninos. Eu acho que não. Porque dia 29 de novembro, senão, vocês vão ter a prova presencial comigo, então seria isso. Mas é claro, nossas provas não são presenciais, estou brincando. Então eu vou até verificar isso depois com a Ana, tá? Porque dia 29 de novembro é o dia da nossa prova, ou seja, nossa prova de segundo bimestre. Ah, professor, já acabou? Pois é, já quase acabou. Como eu disse a vocês, nós tínhamos 6 aulas com a de hoje. Agora, contando, nós temos 5 aulas até o final do curso de farmaco.
O que é bom dura pouco. É assim mesmo. Passa rápido. Dúvidas? Comentários? Perguntas, senhores? Tudo certo, então? Então, meninos, vou liberar vocês um pouco mais cedo hoje. Então, dona Amanda, dona Carinda, senhor Edivan, Elizabeth, Isabela, Joyce, Lorena, Luan, Railana, Thaís, Tarsila, Tamila, Tiago, excelente noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, garotos. Fiquem bem. Excelente noite para vocês. Bons estudos.